Aí ele continua. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos às minhas palavras. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Yahuwá me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha aí, já uma referência ao Espírito Santo, né? O Espírito do Criador que nos vivifica. Nada vem de nós. Nós não temos divindade em nós mesmos. A não ser que do Criador seja dado sopro de vida que nos constrange, que nos vivifica de modo a fazer a vontade dele, falar as palavras dele. O homem pode traçar muitos planos, mas é do Criador que vem a resposta correta, como diz a palavra, não é, gente? Se podes, responde-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que vim de Yahuwá como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Olha que interessante nessas palavras. Ele vai agir com sinceridade. Ele não vai fazer julgamento, ele não vai condenar Jó, ele vai agir em sinceridade, buscando falar as palavras do Criador, sejam elas más ou boas. E também não vai fazer com que Jó se desfaleça no seu espírito. Na verdade, Jó, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, que dizia: limpo estou, sem transgressão, puro sou, eu não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim, e me considera como seu inimigo. Aqui faz parte das lamentações de Jó, né? Jó estava ali padecendo, né? E estava se lamentando diante do Criador. Assim, eu sou puro, eu fazia tudo certo, e eis que agora tu pesastes a mão sobre mim, me considera como seu inimigo, e eu era puro. Olha que legal, né? Quantas vezes a gente não se coloca, né, numa situação assim? Só lembrando, gente, que o testemunho de Jó é para nos fazer autoexaminar a nós mesmos, porque Jó, sendo perfeito diante do Criador, ele foi considerado auto-justo. Imagina nós que não somos perfeitos, que a gente tenha temor. Por quê? Porque o Criador corrige sim o filho a quem ele ama. Quem está sem correção é porque não é filho, mas bastardo, diz as Escrituras, gente. Então, se os nossos caminhos estão tortos e nós não estamos sendo corrigidos, nós somos bastardos. A evidência de nós sermos bastardos é muito alta, porque o Criador, ele corrige o filho que ama. Então vamos nos examinar, vamos nos autoexaminar para ver quais são os caminhos que nós estamos a trilhar. Caminho de filho ou caminho de bastardos? Aí Eliú continua: eis que nisso não tens razão, Jó. Por que será? Eu te respondo: porque maior é Yahuwá do que o homem. Por que razão contendes com ele? Por que razão você fica contendendo? Eu sou puro, eu sou justo, eu não fiz nada de mal e você me castiga. Já viu, gente, pessoas que costumam falar assim, gente? Por que você contendes com o Criador, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes, Yahuwá fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho, em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes sela sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Olha aí, tá vendo? Aqui ele já está dando uma amostra de que o Criador, sim, pode enviar um sonho, pode de alguma forma, né, fazer com que aquele homem ali reconheça o seu mau caminho.
e dá instrução para ele, para que ele se aparte da soberba. O Criador odeia um homem soberbo e desvia dele o seu rosto, né? A palavra ensina isso pra gente. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma comida apetecível. Né? A pessoa se encontra num estágio de dor, de sofrimento tão grande que ela não consegue comer, ela não consegue fazer nada. Desaparece a sua carne a olhos vistos e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar a um homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, lhe dirá, livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Olha o evangelho aí, gente. O mensageiro do Criador, né, os mensageiros da palavra, eles dão a oportunidade para que a pessoa escute a palavra da retidão e desvie o seu caminho. É o chamado do Criador. O Criador usa os seus mensageiros para dar a palavra, para que ele possa chamar e atrair os eleitos para que se desviem dos seus maus caminhos. Tá vendo, gente? Evangelho. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade. Olha aí, novo nascimento, gente. A alma da pessoa é vivificada. Antes morta, depois ela passa a viver. E se antes a sua carne estava abatida, ela é vivificada, recebe vida em si mesma. Deveras orará Yahuá, o qual se agrada dele, e verá sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou, porém Yahuá livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Olha aqui, reconhecimento de pecado, convicção de pecado. O próprio homem tem que se reconhecer pecado. O homem que contende com o Criador, não é assim, eu estou fazendo o que é certo, eu tô fazendo direito. O homem que procede dessa forma, ele é soberbo. Ele tem que reconhecer, pequei. Jó pecou? Vocês viram ali no testemunho anterior se Jó tinha pecado? Não. Mas a partir do momento que ele está contendendo com o Criador e se colocando mais justo que o Criador ali, né? Ai, eu andei direitinho e agora eu tô padecendo isso. Ele tá se colocando como mais justo que o Criador. Qual que deve ser a nossa reação diante do Criador de todas as formas, independente das nossas obras? Pequei, perverti o direito, de nada me aproveitou. E a partir daí o Criador nos vivifica, como tá aqui, Porém, Yahuá livrou a minha alma de ir à cova e a minha justiça verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Yahuá 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Olha aí, um jovem mandando um ancião se calar. Por quê? Porque não estava falando com sabedoria ali quando ele contendia com o próprio Criador. Tá vendo, gente? O testemunho que a gente tem aqui. Quando não há sabedoria entre os anciãos, o Criador usa os rejeitados para envergonhar os sábios. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te, né? Eu quero justificar-te, pode falar, Jó. Se não tiver nada a falar, escuta-me tu, cala-te e eu vou ensinar para você sabedoria. Uau, tá vendo, gente? Olha isso. Um jovem vai ensinar sabedoria a Jó. E continuando, respondeu mais Eliú, dizendo: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Olha que lindo isso, gente. Aqui, Eliú falando na inspiração do Espírito Santo, fazendo calar os anciãos que
estavam sem sabedoria. Tá vendo como que é a obra do Espírito Santo, gente? O Espírito Santo nos enche de sabedoria para isso, para que a gente fale da palavra do Criador quando aqueles que deveriam falar não estão falando. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar experimenta a comida. Essa analogia, ela é muito legal, gente. Por quê? Porque as pessoas, quando comem algo ruim, elas sabem que é algo ruim, né? E logo rejeitam. O ouvido é a mesma coisa. A gente ouve palavras ruins, nós deveríamos rejeitar. Mas muitas vezes isso não acontece. As pessoas ouvem palavras ruins e gostam daquilo que é ruim. Esse é o proceder dos homens ímpios, das pessoas ímpios que não andam conforme a vontade do Criador. Que os nossos ouvidos, né, possam provar as palavras como o nosso paladar experimenta a comida. O que é direito escolhamos para nós e reconheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse: sou justo e Yahuá tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Né? Aqui, ó, autojustiça. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Olha o que Eliú diz, né? A gente sabe que Jó falou que era reto do Criador, né? O erro de Jó foi querer contender com o Criador. Assim, ó, eu sou justo, estou sendo castigado. Aí, ele o considera isso como uma zombaria. E caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com... deixa eu ler de novo para ficar melhor para se entender. Ó. Que homem há como Jó que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios? Olha, ele disse que Jó estava sendo companhia de homens ímpios, estava, né? Considerando os amigos dele como homens ímpios. Por quê? Porque condenavam Jó pelas vistas. Por quê? Porque faziam julgamentos injustos. Gente, vamos tentar visualizar essa situação para a gente poder aplicar em nosso contexto. Eram ali homens, anciãos, obedeciam a palavra, tinha família, tinha tudo, tinha riquezas. E foi considerado homens ímpios. Olha a gravidade, gente. Por isso que é tão importante a gente meditar nas escrituras, se autoexaminar, seguir o evangelho. Por quê? Porque a antiga aliança fala do evangelho de forma oculta, gente. Nós devemos seguir o evangelho, a direção é o evangelho. O cumprimento da Torá é o amor. A Torá e os profetas fala de amor, os princípios verdadeiros falam de amor, que a gente siga esses caminhos e não as coisas segundo a carne, porque muitas vezes as coisas segundo a carne, a visão está encoberta das coisas celestiais. Entendeu, gente? Porque disse: de nada aproveita o homem com prazer-se em Yahuá, né? Olha aí o que Jó falou. Se eu faço justiça, se eu fazia tudo certinho, se eu vigiava na minha carne, lutava contra a minha carne, né? E tô padecendo o juízo de ímpio, então de nada vale se deleitar no Criador, de nada vale exaltar o Criador. Olha, isso também revela um interesse de coração, gente. Quer dizer, então você tá amando o Criador só para ter uma vida boa? É isso? Tá vendo, gente? Porque às vezes o Criador nos testa e nos prova para saber o que há dentro do nosso coração. Aí ele o continua, Aliarro. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Yahuá esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Tá vendo? O que o homem semeia é o que ele colhe. Também, na verdade, Yahuá não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o fôlego, né? Aqui o espírito e o fôlego da carne, das coisas terrenas.
toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Né? Se não fosse a benignidade do Criador para sustentar a vida aqui na Terra, todo mundo morreria, pronto, acabou. Se, pois, há em ti entendimento, se você tem entendimento, já ouve isto, e inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito se firmaria? Aquele que não gosta da justiça, será que ele se manteria de pé? Ou será que viraria um caos total? E tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó vil, e aos príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem de pobres, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos serão tomados não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Tá vendo, gente? Os olhos do Criador estão sobre todos. O Criador, ele é todo poderoso. Ai, por que os ímpios estão prosperando? Porque existe um propósito. Porque o pecado, ele é punido. Por isso, gente, vamos parar de culpar os outros. Isso também é o Criador nos provando o nosso coração, para ver se nós estamos buscando o que é justo, buscando a justiça. Mas nós devemos entender que Ele está olhando, é tudo. Tudo faz parte do plano dele. Porque Yahuwá não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele, quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos, e os bate como ímpios que são. Na verdade, quem a Yahuwá disse: suportei castigo, não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa para que tu a rejeites? Fazes tu, pois, e não eu a escolha. Fala logo o que sabes. Aqui, ó, isso daqui já é o entendimento que a gente tem que ter a respeito do Criador. Sabe, nós não sabemos de nada. Se eu tô resmungando, se eu tô reclamando do castigo, que eu me cale. E ensina-me o Criador como eu devo andar. Se eu fiz maldade, será que nunca mais hei de fazer? Então, assim, nós temos que nos colocar totalmente dependentes do Criador. Ó, fazes tu, pois, e não eu a escolha por mim. Por quê? Porque eu sou humano, eu sou falho, eu ando errado e tropeço. Faça tu por mim a escolha aqui. Evangelho, gente, Espírito Santo, ensinarei os caminhos que vocês devem seguir. Colocarei um novo coração, um novo espírito dentro de vós, para que andeis nos meus caminhos, nos meus princípios. O homem natural não consegue obedecer o Criador de forma agradável. É preciso que o Criador envie o Espírito dele para fazer o homem andar na retidão, ensinar para ele, gente. Olha, evangelho puro, lindo demais, gente. Não tem como não se emocionar com essas palavras. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim. Olha aí, tá vendo? Aqueles homens que demonstram serem maior do que o Criador, julgam a sua justiça maior do que a do Criador, e eles merecem o castigo, eles merecem a correção que padecem. Bom, gente, eu vou tentar me apressar aqui, porque já está com 42 minutos, né? Ainda tem mais um bloco de texto, ó. Respondeu mais Eliú dizendo: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Yahuwá? Isso a gente vê, né? Quando a gente fala de predestinação, a gente escuta muito isso. Ai, se o Criador escolher, ele não é justo. Será que nós não estamos agindo da mesma forma como aqueles que se julgam maior do que o Criador, acham que são mais justos do que o Criador? Ou será que nós deveríamos ficar calados e observar e buscar sabedoria da palavra, ao invés de abrir nossa boca para sermos mais justos do que o próprio Criador?
né, gente? Vamos meditar nisso. Porque dissestes, de que me serviria, que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te daria a resposta, Jó, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra o Criador? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes fará? Se fores justo, que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. O que ele está querendo dizer aqui? Essa passagem é maravilhosa, que ele está falando assim, porque você diz, ai, de que me adianta então, né, eu fazer tudo certinho se o Criador não me protege, se ele não me ama, né, numa linguagem aí mais simplificada. E aí ele está dizendo, as tuas obras de justiça é para beneficiar a outros, é para beneficiar ao próximo, porque do Criador em si mesmo, ele não recebe nada da tua mão, ele quer que você pratique a justiça para beneficiar o próximo. Por isso, gente, que o Messias falou, amai ao Criador e depois amai ao próximo. Quando nós amamos ao Criador, recebemos dele o seu amor, nós compartilhamos esse amor com o próximo, porque é isso que o Pai quer. O Pai não quer que as pessoas só amem ele e despreze o próximo, porque ele não recebe nada das nossas mãos em relação a isso. A nossa justiça é para com o próximo. Da mesma forma, o pecado. Quando a gente peca, a gente não está pecando diretamente contra o Criador. Quando a gente peca contra o nosso próximo, a gente está pecando contra o próximo, e isso desagrada o Criador. Então, toda a nossa justiça tem que ser para beneficiar o próximo. Entendeu, gente? É isso que Eliarro está falando aqui. Não adianta dizer que ama o Criador e não ama o próximo. Não adianta dizer que ama o Criador e faz mal ao próximo.